Fala galera, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Gabriel aqui de novo. Vamos continuar então aqui nosso tópico 3 de lógica de programação e algoritmos. Peço de novo, prestem bastante atenção nessas aulas, façam anotações, façam exercícios, busca qualquer dúvida lá no grupo do Discord ou por fora, tá bom? Porque são assuntos mais densos e muito importantes para a jornada de vocês, ok? Outra coisa que eu vou falar aqui, gente, chegou muita mensagem no meu LinkedIn, tá um pouco difícil responder todo mundo, tá? Mas tenha calma que eu vou responder todo mundo, beleza? Tá chegando muita mensagem, se não te respondi ainda, me desculpa, mas logo logo eu vou responder geral, beleza? Então vamos lá. Hoje então vamos começar aqui falando de constantes e variáveis, né? A gente já viu algumas aplicações disso, a gente já viu algumas constantes e variáveis em ação nos nossos algoritmos, né? Mas vamos aqui descobrir, definir bonitinho o que é cada um deles, né? E pôr em prática de novo, beleza? Vamos lá. Então, ó, variáveis e constantes são os elementos básicos que um programa manipula, tá? Basicamente, a gente tem a memória, né, do computador, né? No caso aqui a gente está falando da memória RAM, tá? Lembra que eu falei que é tipo um lote com vários bloquinhos? Então, essa variável, essas constantes são um bloquinho reservado ali, guarda um pedacinho de informação, tá? E a gente vai ver que esse pedacinho de informação ele vai ter um tipo de dado, tá? E a gente vai falar disso depois, beleza? Então aqui, olha lá, uma variável, ou uma constante no caso, né? Que existem linguagens que tudo é variável, não existe constante, tá? No fundo, constante é uma variável que não altera. É que também é um bloco de memória ali reservado, tá? Enquanto a variável é esse bloco de memória que vai sendo sempre trocado, pode ser alterado, né, em novas iterações, a constante não vai ser alterada. Então ela vai ser um bloco ali meio que bloqueado quanto a cópias, né, quanto a alterações, tá bom? Mas ambos são espaço reservado na memória do computador que vai armazenar um tipo de dado, tá? Guarda esse negócio, tipo de dado, é importante, tá? Então, as variáveis elas devem sempre receber nomes, tá bom? Inclusive, quando a gente falou de código limpo, né, boas práticas, significa também saber dar nome para essas caras aí, para esses caras aí, dar bons nomes, tá? Né, dar bons nomes para variáveis é muito importante para que o código seja legível, tá? Mas é importante que a gente coloque o nome, por exemplo, iteração, ou, não, na verdade, preferência em inglês, tá? Não é muito bom colocar caracteres como C cedilha, til e caracteres diferentes nas nossas variáveis, tá? A gente coloca o nome lá, iterator, né? Alguma coisa assim, que vai deixar claro ali no código, né? Qual que é o que essa variável está guardando e que tipo de dado ela está guardando, tá bom? Então, ó, variáveis devem receber nomes para serem referenciadas e modificadas quando necessário, tá? E as constantes não necessariamente recebem nome, tá? A gente às vezes pode declarar uma constante com um nome. Existem linguagens que têm padrão para a gente definir constantes, né? Que é colocar letra maiúscula, ou colocar const na frente, né? Indicando que é uma constante, né? Tem várias formas de a gente fazer isso. Ou tudo em letra maiúscula, ou só a primeira letra maiúscula. Cada linguagem vai ter seu padrão para definir o que é uma constante. Mas uma constante também pode ser, por exemplo, eu recebo uma variável e essa variável é dividida por 3. Esse 3 é uma constante, né? Porque ele não é alterável, ele está ali, então tudo que entrar vai ser alterado por 3. A variável sim é alterável, mas aquele dividido por 3 é uma constante, porque ela sempre vai estar ali da mesma forma, e ela sempre vai ser esse mesmo tipo de dado, não tem como mudar, beleza? Então, ó, um programa deve conter declarações que especificam que tipos são as variáveis, que eu falei de tipo de dados, né? É importante quando eu declaro uma variável, pode ser no algoritmo que a gente está fazendo, né? Que depois vocês vão descobrir que é uma pseudolinguagem, na verdade, mas já já a gente chega lá. A gente pode declarar uma variável, a gente declara o tipo dela. Ah, esse tipo você vai receber, por exemplo, números, né? E depois a gente vai falar dos tipos de números que tem. Ah, você vai receber caracteres. Né? A gente especifica que tipo é essa variável, tá? Pode ser até lista, dicionário, tuplas, mas isso vocês vão ver mais quando vocês estiverem mexendo de fato com uma linguagem de programação, tá? E às vezes a gente pode até declarar um valor inicial, tipo, essa variável ela recebe números inteiros e vai começar com 1, né? Eventualmente ela vai ficar 2, 3, 4, ou vai, sei lá, 200 mil, ela vai receber qualquer número inteiro, né? Mas é importante que a gente defina o tipo dela e ela vai trabalhar apenas com aquele tipo.
Existem linguagens que não tem tipagem forte. Então, assim, às vezes uma variável pode receber vários tipos. Tem inferência de tipos, né? Você não declara o tipo, mas o motor da linguagem, digamos assim, né? Tipo Python faz isso, infere que se você atribuiu, por exemplo, 1 a uma variável, seja número, né? Vamos chamar, a variável número recebe 1, essa variável provavelmente é um int, né? Um número inteiro, né? Então isso varia, né, de linguagem para linguagem, beleza? Mas é importante a gente especificar, é boa prática sempre especificar qual tipo está recebendo aquela variável, tá? Muitos programas quebram porque recebe um tipo que não é esperado em uma variável, beleza? Então, umas expressões que a gente faz em nosso código, né, nos programas que a gente vai usar, geralmente combina variáveis e constantes para obter novos valores, né, para a gente chegar numa nova etapa, digamos assim, do nosso código, beleza? Então vamos começar com variáveis, tá? Então, a variável é uma representação simbólica de um elemento de um certo conjunto. Né? Cada variável corresponde a uma posição na memória, aquilo que eu falei. Você tem um lote ali da RAM, cada um vai ocupar um espacinho ali, tá? Cujo conteúdo pode ser alterado ao longo do tempo durante a execução do programa. Então, aquilo que eu falei, você define um tipo, por exemplo, íntegro, né? Números inteiros, né? Integer, né? E aí você pode alterar esse conteúdo, mas não o tipo de dado, tá? Alguns lugares pode, mas não é bom também não, tá? Mas vamos pensar assim que é melhor. Pensa que se eu tenho o integer, né, um número inteiro, eu posso alterar o conteúdo desde que ele seja um número inteiro, tá bom? Mas a variável tem esse potencial, esse poder de poder alterar ali o conteúdo ali dentro, tá? Então vamos lá. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. Sim, né? Se eu quero armazenar mais valores, eu crio outras variáveis, né? Ao mesmo instante, no caso. Né? Então, por exemplo, esse 1 ele vai ter uma iteração, pode trocar para 2, e é só numa próxima iteração do código, né? Uma próxima volta, digamos assim, que esse 2 vai estar valendo. Né? Ele vai estar valendo aquele 1 até ele ser chamado novamente ou até ele ser alterado, tá? Isso é importante. Então, ó, aqui tem uns exemplos de variáveis, ó. Ali, por exemplo, eu tenho total igual a produto vezes quantidade. Então, ali eu tenho três variáveis, né, que pode ser qualquer coisa. Total pode ter um número e quantidade não ter nenhum. Eu posso ter... O total pode ser a variável que está recebendo ali produto vezes quantidade. Produto pode ser 5, quantidade pode ter 3. E aí o total é 15. Né? Então todos são variáveis e eu posso colocar qualquer número ali que eu vou ter essa operação acontecendo. Né? Então ali ó, a gente tem ali o tipo quadradinho, basicamente como se fosse... a memória RAM ali, né, guardando, né, uma variável chamada nome que recebe uma string José. A gente vai falar sobre string, tá? String é como se fosse um conjunto de caracteres, a gente vai entrar em tipos de dados logo logo, tá? Então recebendo ali um texto, né, entre aspas, que é chamado José, né, que é o conteúdo dessa variável, né? Então quando a gente chama só nome, a gente está chamando José. Tá vendo que tem esse sinal de igual ali? A gente vai ver depois que é um símbolo de atribuição, que a gente está atribuindo a essa variável o nome José, tá? E aí depois a gente tem outro espacinho ali que recebe a variável idade com 50, né? Então essa variável idade ela contém o valor, né, o número 50, tá? Então isso são variáveis. E eu posso alterar o nome? Posso alterar a idade? Posso, porque é uma variável. Beleza? Se fosse uma constante, eu não conseguiria alterar, mas como é uma variável, eu consigo alterar. Eu poderia colocar outro nome ali, Gabriel. Poderia colocar outra idade ali, sei lá, 30, né? Então eu posso mudar bastante coisa aí com variáveis, beleza? Constantes, né? Como eu falei, a constante é um determinado valor fixo que eu posso atribuir ou não um nome, né? Ela sempre vai ser literal, né? Conforme seu tipo, a constante é classificada como sendo numérica, lógica e literal. Então, sim, ela pode ser, por exemplo, ali eu coloquei um const sit, né, igual noida, né? Então ali tá vendo que é um conjunto de caracteres, né, um nome, né, e é uma constante. Eu não posso alterar isso, mas sempre que eu chamar sit, vai ser noida, né? E ali é um outro caso, que é aquilo que eu falei numa divisão por 3, né? Eu entro três variáveis, N1, N2, N3, e independente do que entra vai ser dividido por 3. Então essa 3 é uma constante, né? Então eu posso ter constante como lógica, literal, numérica, de qualquer forma, tá? E constante é bem comum em todo o código que a gente vai mexer, tá?
Bom, e o que são tipos de dados? A gente viu aqui alguns tipos de dados, mas o que são eles de verdade e o que acontece, né? Para que a gente tem esses caras, tá? Então, bom, variável constante, a gente pode ter basicamente 4 categorias, né, tipos, né? Em cada categoria a gente tem alguns tipos de dados, tá? As numéricas, né, que são para armazenamento de números, né, e que a gente pode usar para fazer cálculos em geral, né? Então a gente tem ali, eu coloquei o int, float, double, long e tem outros tipos. Cada linguagem de programação vai ter uma nomenclatura para cada coisa, tá? Então, ó, vou pegar o texto aqui e depois eu explico direitinho o que é cada uma dessas coisas, né? Então, podem ser ainda classificadas como inteiras ou reais, né? Então, ó, por exemplo, int é de inteiro, né? Float, double, long são tipos diferentes da gente falar de números reais. Vocês lembram ali das aulas de matemática aí do ensino médio, né? Então, inteiros, aqui na programação, são os números tanto negativos quanto positivos que não tem ponto. São os números inteiros, né? Não são quebrados. Né? E os números reais são os números que podem ser quebrados, né? São números que podem ter dízimas periódicas, enfim. Né? Então, ó, as variáveis do tipo inteiro são de armazenamento para números inteiros e as reais são para armazenamento de números que possuam casas decimais, beleza? Então, ó, int é basicamente toda a linguagem que armazena o número inteiro, tá? Float é o número decimal com menos casas decimais, tá? Que não é tão... É preciso, né? E algumas casas decimais, mas não tanto. Eu esqueci exatamente quantos bits ali tem o float, mas pensa assim, que o float é para você calcular números que tem poucas casas decimais, que não tem uma necessidade de precisão absurda. Enquanto double ou long são formas de a gente colocar um número com muitas casas decimais. Imagina o pi, por exemplo. Eu quero calcular até onde vai o pi, né? E aí você usaria um double, né? Porque é um número, é uma dízima, não é um número, não é uma dízima, né? Mas é um número como se fosse uma dízima. Ele tem infinitas casas. Então, assim, o double não é infinito, mas ele é longo. Então ele vai permitir, o double e o long é quase a mesma coisa. Eles vão permitir que a gente tenha bastante casas decimais, para que a gente tenha uma precisão absoluta, né? Absurda, né? Não absoluta, tá? Mas, enfim, então é basicamente isso. Int para números inteiros, float para números com poucas casas decimais, double long para números com muitas casas decimais. Beleza? E a gente tem caracteres, tá? São variáveis que armazenam apenas um caractere, tá? Toda coisa assim de caractere e alfanumérico que a gente coloca em programação ou nos nossos algoritmos, nossas pseudolinguagens, a gente vai colocar aspas para denotar que é um caractere ou que é um texto alfanumérico, tá? Ou texto até alfabético, mas é importante que a gente defina, porque assim, por exemplo, entre aspas 2, né? Um caractere de 2 não é a mesma coisa de um 2 sem aspas. Né? Ele é a representação em caractere do 2, não é o 2 que vai fazer conta. Então, se eu fazer 2 entre aspas vezes 2 sem nada, o código vai quebrar. Tá? Vai ter que ser 2 normal, 2 sozinho, né? Vezes 2 sozinho, que daí ele reconhece. Isso é um int vezes um int. Né? Mas se eu falar que, por exemplo, pi é 3.14, né, entre aspas, e tentar multiplicar alguma coisa, não vai dar, porque você está tentando multiplicar tipos de dados diferentes. Tá? E vocês vão ver bem quando vocês forem mexer ali com linguagem de programação, provavelmente vocês vão fazer bastante teste desse tipo, né? De ver o que acontece se eu faço operações com tipos de dados diferentes, o que dá e etc. Beleza? Mas é só para anteciparem vocês isso, para criar esse pensamento de diferenciar que tipo de dado eu estou lidando e como eu devo lidar com cada tipo de dado. Beleza? Bom, e aí temos alfanuméricos, que são que a gente chama de string, né? Que é uma corrente de caracteres. Né? Enquanto eu tenho o caractere, que é um caractere só, entre aspas, alfanumérico eu tenho uma quantidade infinita de caracteres, né? Que eu posso colocar entre aspas. Né? E é interpretado diferente. É onde eu coloco textos, por exemplo, o nome, lembra do nome José que estava entre aspas? Então, aquilo é uma string. É uma corrente, né? String é como se fosse corda, corrente, né? A gente imagina que cada caractere é um elo, né? E a gente vai colocando ali na fila, né? Como se fosse uma lista de caracteres, tá? Em sequência. Então, ó, específicas para dados que contenham letras e ou números. Então, assim, eu posso ter... Lembra que eu falei que eu posso ter representação, por exemplo, 1, 2, 3, entre aspas. Eu teria string de 1, 2, 3, eu não teria 123, certo? Eu teria 123 representado em texto, tá? Então, é diferente de 1, 2, 3 por si só.
tá? Eu não consigo fazer contas com eles. Algumas linguagens até permite, até tolera, mas não é ideal mesmo nessas linguagens, tá? Mas a ideia aqui é que aqui eu tenho um conjunto de dados alfanumérico, entre aspas, e o outro eu tenho o número em si, tá? Então, pode em determinados momentos conter somente dados numéricos ou somente literais. Por exemplo, quando você coloca uma senha em números no banco, provavelmente ela é uma string, né? Ela não é a representação numérica, tipo, 1 milhão, 3, blá, blá, blá. Não, ela é uma string, certo? Se usado somente para armazenamento de números, não poderá ser utilizado para operações matemáticas, que eu estava te falando, que eu estava dizendo a vocês, beleza? E lógicas armazenam somente dados lógicos, que só pode ser verdadeiro ou falso, tá? Que é o bool, né? Que a gente chama de bool ou booleano, boolean, que vem do inventor desse sistema, né? Que era alguma coisa bool, né? E aí ganhou o nome de booleano, né? Booleano o nome, né? Eu esqueci agora exatamente o nome dele. Beleza. Então, as ordens são verdadeiro ou falso. Se faltou um aqui que é o nulo, né? Mas que isso varia de linguagem para linguagem também, como é representado o valor nulo, né? Mas basicamente a gente pode também fazer variáveis esperarem, né? Por exemplo, um inteiro ou nulo, né? A gente coloca geralmente uma interrogação em frente do int, tipo, ó, pode ser um int ou pode ser nada. Basicamente é isso, tá? Mas o nulo funciona diferente, tem um undefined também, e isso varia de linguagem para linguagem, por isso que não está aqui. Estou falando dos 4 tipos que você geralmente vai encontrar em toda a linguagem e também nas nossas pseudolinguagens e algoritmos, etc. Beleza? Vamos lá. Então aqui eu coloquei alguns exemplos dos tipos de dados, né? Da declaração da variável e o tipo ali do lado, né? Veja ali que eu tenho 2 tipos, o primeiro é em Dart, esse daqui, de cima é de Dart e o de baixo é de Python, tá? Repara que ali eu defini o tipo, ó, é uma string, eu coloquei o nome da variável, que é um text, que está recebendo, né? Ó, vamos pensar isso já desde agora. Igual na programação, em qualquer linguagem de programação, ou até em algumas pseudolinguagens, ela representa uma atribuição. Eu estou atribuindo àquela variável um valor, não é igualdade, tá? E se a gente quiser expressar a igualdade, geralmente é 2 iguais ou 3 iguais, tá? Mas a gente tem um outro símbolo também para expressar isso que a gente já vai ver já já, tá bom? Então, ó, text recebe this is a string 1, 2, 3. Repara que ali tem 1, 2, 3 também, o número, que é aquilo que eu estava falando. Isso aqui não é o 123, mas sim uma representação textual deste número, que não é a mesma coisa, tá? Então eu estou falando, eu sou uma string 1, 2, 3. Beleza. Ele pode receber tanto letras, quanto números, quanto acento, quanto qualquer coisa. E geralmente é sempre representado entre aspas, tá bom? Para dizer que é uma representação textual, tá bom? E a gente tem ali um tipo int, integer, né? Eu só coloquei por extenso na frente, que recebe 22, que é um número inteiro. E é só isso, tá? E aí tem um double, que eu coloquei o nome de precise, porque permite várias casas decimais. Aí eu coloquei o pi aí até, sei lá, a 20ª casa, tá? Mas acho que ele cabe mais que isso. E aí embaixo eu coloquei o bool, né, que é o tipo true ou false, né, que a gente falou lógico lá atrás, que eu coloquei o nome boolean, que recebe true, né? E ali eu tenho os exemplos em Python, por exemplo, de caractere, né, que é o A recebendo A, só um caractere, então ele é um tipo char, né, ele não é um tipo string. Ele pode ser um tipo string também, tá? Mas como o Python tem um negócio que a gente chama de inferência de tipo, que você não define o tipo da variável, mas dependendo do conteúdo da variável, ele vai inferir um tipo. Então, se você colocou apenas um caractere, ele vai inferir como char. Se você colocou mais que um caractere, ele vai inferir como string, beleza? Então, eu tenho um number, que eu coloquei um inteiro, né, 12, um decimal, que recebeu 12.3, que provavelmente vai ser um float, um double, que eu coloquei vários números, que provavelmente vai ser um double, por causa de tanto de casas decimais, uma string, que está ali na or never, e um boolean, que recebe true. Repara uma coisa assim, que é a diferença entre linguagens, né? Enquanto uma eu tenho que declarar o tipo e colocar a variável, outra eu posso só colocar a variável. O true ali em um, ele reconhece com tudo com letra minúscula, outro eu tenho que colocar uma letra maiúscula. Já vamos se adaptando que assim, a diferença entre linguagem de programação não é algo tão absurdo assim. Muda uma coisa ou outra em sua sintaxe, em sua semântica, né? Mas nada demais, né? E os dois são bem compreensíveis, tá? E, como está dizendo, em algoritmos ou em código de pseudolinguagens, né, a gente também tem que definir o tipo de dado, né, ou entender, pelo menos, ou inferir o tipo de dado da nossa variável ou constante, beleza? Outra coisa que é aquilo que eu estava comentando, que esse sinal de igual, ele é atribuição.
ele não é um sinal de igualdade, né? E nos nossos algoritmos que a gente está fazendo ali, nas nossas pseudolinguagens, que a gente está criando ali alguns sistemas, alguns programas, né? A gente vai usar a setinha para o lado, tá? Aqui no computador eu estou usando o sinal de menor e um tracinho, tá? Mas assim, imagina que é uma setinha. No caderno, vocês vão fazer no caderno, pode dizer uma setinha mesmo, tá? É para dizer que o texto, né, a variável texto, está recebendo esse this is a string 123, está recebendo esse texto, beleza? Bom, e o que são pseudolinguagens, né? Basicamente, a gente já mexeu bastante ali com aqueles algoritmos, a gente colocou lá início, fim e alguns passos para fazer. Aquilo já era uma pseudolinguagem, tá? Ou algo muito parecido, com pequenos ajustes, poderia ser uma pseudolinguagem que a gente chama de Portugal, tá? Que é uma linguagem que a gente usa para fins educacionais, ela não é uma linguagem de fato profissional, né? Existe até alguns tipos de Portugal aí que dá para você criar programas com eles, né? Mas eu não recomendo, não é o que se vê no dia a dia, né? Mas o Portugal é uma forma da gente entender ali como funciona a lógica de um programa, né? E fazer programas no papel até, né? Você pode até esquematizar um programa em Portugal e depois transferir para a sua linguagem de destino. Mas o legal do Portugal é a gente entender como funciona essas estruturas de programação, estruturas lógicas de decisão, de repetição e entender qual vai ser, por exemplo, a saída de algum programa, tá? Então, pseudolinguagens é isso, são linguagens que não são linguagens de verdade, são profissionais que vão gerar programas, mas elas ajudam o raciocínio na construção de programas e ela pode ser feita no papel, por exemplo. Até linguagem de verdade você consegue trazer para o papel. Né? Python, por exemplo, é uma linguagem muito tranquila de você criar programas no papel. Né? E depois você transfere ali, compila e vê se dá certo. Mas basicamente é isso. Né? Então, ó, a gente tem aqui ali Portugal e Python. O exato mesmo programa em Portugal e em Python. Tá? Opa, aqui fica invertido para vocês. Né? Em Portugal e em Python. Beleza? Então, ó, olha aí que da hora. Então, ó, lembra que a gente está fazendo de início, fim e os passos, né? E evidenciar, o ler, exibir, enquanto, faça, né? Tá tudo aqui. Ó, por que tem isso? São palavras reservadas do Portugal. Né? E repara que em Python a gente tem a mesma coisa. Em Python a gente tem ali, por exemplo, int input, que é tipo ler, né? Esse int está convertendo o conteúdo do ler, né, para inteiro, para que possa ser utilizado depois numa conta matemática. Né? Lembra que eu falei de tipos, né? Tá vendo que ali eu estou atribuindo, né, no Portugal, eu estou atribuindo aqui o 0 ao S, né? E ali no Python eu estou atribuindo também o 0 ao S, com o sinal de igual, né? Eu estou atribuindo 1 ao I, que também é o que acontece em Python, né? E aí o enquanto faça é traduzido para o while e dois pontos, né? O while é enquanto em inglês, né? E o dois pontos é como se fosse o faça aqui do Python, tá? E então ali depois eu tenho um ler x, né? Então vai ler o conteúdo de x. Então ali eu criei uma variável x que vai receber de novo o int, né? Que converte o que for colocado no input para inteiro, para que possa ser usado em uma operação matemática. O input, que é como se fosse a leitura do que você vai entrar, né? E aí digite x, né? Que ele vai receber esse x, né? E aí depois eu faço a conta com esse S, né? Então, olha lá, S recebe aqui no Portugal, né? S recebe S mais X e I recebe I mais 1. E aí aqui eu estou fazendo a mesma coisa. S recebe S mais X, I recebe I mais 1. E no fim, né? Ali tem o fim do enquanto, né? Ele termina o enquanto, né? O Python reconhece o fim com apenas a quebra da sua tabulação. Observe aqui que no while, que no while tem um tracinho ali do lado dele, né? Que para no print. Né? Isso é o que basta para o Python reconhecer que acabou aquele bloco lógico, aquele bloco de código. Né? Então ele reconhece que ali acabou o while. Enquanto no Portugal... Opa, eu estou sempre confundindo aqui porque fica invertido para mim. Enquanto no Portugal, você tem que colocar, indicar que é o fim do enquanto, tá? E aí, exibir soma mais S, né? Soma e vírgula S, né? Então vai exibir soma e o resultado, né? E ali eu tenho print, né? Que é a mesma coisa de exibir, né? Print é imprimir, né? Soma e S, tá? E aqui eu tenho fim, no Python não preciso, tá? Vocês entenderam o que esse código está fazendo? Vocês têm algum bom palpite? Bom, pensa aí um pouquinho.
Coloquem no papel, tenta raciocinar. Pode, eu acho até ideal vocês escreverem o Portugal assim no papel e ir, por exemplo, simulando. Ah, se eu colocar tal valor no n, o que vai acontecer? Né? Ah, enquanto... Ah, eu esqueci de falar de uma coisa muito importante, vocês vão precisar para isso. Né? Ah lá, repara que o enquanto ele tem uma condição, que é i menor ou igual a n. Ou seja, quando eu coloco n lá em cima, eu estou definindo a quantidade de vezes que esse código vai repetir. Né? Então, por quê? Porque o i começa em 1. Então, vamos chamar o i de iterador, interação. Tá? Então, o que significa? O i, tá vendo que o i sempre recebe i mais 1? Então, a cada vez que esse código é executado, o i recebe mais 1. Então, ele vai ficar tipo 1, aí terminou uma vez, 2, 3, 4. Então, ele tem que ser menor ou igual a n. Então, quando eu coloco, por exemplo, eu quero que n seja 5. Né? Então, esse i, esse enquanto, ele vai executar até que o i seja 5. Seja igual a n, certo? Menor ou igual a n, né? Então, por isso que ele começa no 1, beleza? Então, pensa um pouquinho aí, raciocina. Se tiver difícil, pega Python e copia isso daqui, para quem já tem alguma experiência, vê qual é o resultado, tenta entender o que você está fazendo, dá esse palpite, e a gente vai ver o output desse cara na próxima aula, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima.